Bom, pessoal, a gente começa mais um Human Talks e hoje é uma edição mais do que especial, porque a gente vai falar do Abril do Bem, que é um mês muito especial para a Human e para seus parceiros. Hoje a gente vai conversar com Leiser Pereira, CEO e fundador do Empodera e nosso parceiro aqui no Abril do Bem. Primeiro, bem-vindo aí, Leiser. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço aí, não só por estar presente aqui, como também apoiar o nosso projeto aqui, Abril do Bem, que é um projeto muito, muito importante mesmo pra gente. Leiser, conta um pouquinho da sua história pra gente, pode ser? Tá certo. Rodrigo, eu sou Leiser Pereira, tenho 49 anos, nasci em Caxias, periferia do Rio de Janeiro, filho do seu Luiz e da dona Elza. E eu venci o Brasil apesar do Brasil, né? Um país que não oferece tantas oportunidades. Então eu, um garoto pobre, negro, de periferia, consegui trilhar uma trajetória de sucesso e eu consegui construir uma carreira de sucesso, virar classe média alta, saindo da classe D. Então me sinto uma pessoa vitoriosa, né? O orgulho do meu pai, o herói da minha mãe, mas com um sentimento de incômodo muito grande. Porque a pergunta, por que foi tão difícil, né? Porque só para mim e o restante da minha família não. O que aconteceu, né? Por que no Brasil é tão difícil melhorar de vida? Existe um culto do herói, né? Vai lá e faz, mas eu sou o anti-herói, né? A gente está aqui para desconstruir esse conceito. Então eu guardo dentro de mim, desde sempre, essa bandeira da educação, do combate às desigualdades, para que mais pessoas assim como eu possam melhorar de vida, ter uma vida boa, criar uma grande classe média, para a gente poder avançar com o país, né? Legal. Aí você fala um pouquinho que você saiu da periferia, né? Conseguiu chegar num bom padrão de vida, né? Conta um pouquinho desse caminho pra gente. Como é que foi? Você falou, não é um caminho fácil, eu tenho certeza que não era. É uma jornada, né, Rodrigo? Uma jornada. Eu gostei muito da palavra anti-herói também, né? É verdade. Eu sintetizo isso, anti-herói. A jornada, assim, a gente não escolhe, Rodrigo, nem lugar para nascer, nem família, CEP, nem gênero, raça, orientação sexual, se vai ter deficiência ou não. E esses fatores podem praticamente te determinar. No Brasil, isso pode te inviabilizar até o teu futuro. Você precisa ser um herói daqueles, uma heroína para conseguir superar tantas barreiras, né? E aí, como é que acontece, né? No meu caso, eu tive alguns privilégios, né? Porque eu nasci filho do seu Luiz e da dona Elza, então dei muita sorte. A turma é ponta firme mesmo. Então, o Luiz é um homem que vem da roça, né? Numa família de 10 pessoas, é o único que conseguiu se educar e conseguiu acessar até o ensino superior numa família de semi-analfabetos, né? Ele se torna professor, funcionário público. Então, o projeto de educação na minha casa era outro, né? A minha mãe é uma mulher guerreira, mão na massa, trabalho duro, né? E ambos muito generosos, muito solidários, muito comunitários, né? Coletivo ali, eu aprendi em casa. Então, esses valores familiares, né? Que a gente ensina de 0 a 12 por filho, eu tive esse privilégio de receber dos meus pais. Eles nunca me limitaram, né? O que eu podia ser. Então, eu acho que eu recebi uma boa cultura da minha família. Eu nasci muito curioso, talvez seja o meu talento, né? Imagina uma criança curiosa, ávida por conhecimento. Aí recebi um presente do meu pai, que foi a leitura, né? Então me apaixonei logo cedo. Comecei a ler, já estava lendo, tinha livros em casa. Então eu era um leitor ávido com 9, 10 anos, né? E aí eu acho que essa curiosidade com a leitura me fez um autodidata na escola. Então eu consigo superar os desafios da escola pública. Eu estudava sozinho, não precisava tanto, né, de professor. Foi da escola, não? Exatamente. E tendo nascido em Caxias também, bicho, a gente já nasce lá no DNA, que é assim, ou você nasce pobre ou bobo, né, bicho? Os dois não dá. Então, essa sagacidade, e eu entendi logo... Estava onde lá em Caxias? Chama Engenho do Porto, ali é uns 10 minutos a pé do centro. E essa sagacidade de capturar a oportunidade, né? Eu sabia que oportunidade é raro, né? Infelizmente, para quem vem da minha origem.
Então eu tinha que ser uma criança esperta para agarrar as oportunidades. E aí eu tinha que resolver um problema, que é acesso à educação de qualidade gratuita, né? Ou público ou de bolsa. Então eu virei um hacker de bolsa de estudos. Cara, eu fiz muito curso com bolsa de estudos. Cara, acho que fiquei uns 20 anos estudando assim, de graça, né? Então eu tinha 10, 11 anos, eu estava fazendo inglês com bolsa de 100%. Me lembro da cultura inglesa, coisa assim. Então assim, eu aprendi inglês com 12, 13 anos. Mas partia de você procurar? Partia de mim, cara. Partia de mim. A minha mãe de criação, ela era cabeleireira, então ela atendia a classe média de Botafogo. Então ela ouvia algumas coisas, curso de computação, inglês. Então ela chegava em casa, compartilhava. Eu falei, pô, então vou fazer esse curso de computação aí também. Só que eu não tinha grana, tinha que arrumar uma bolsa, né? Então, foi muito motivado por essa necessidade de educação e aí caí para dentro de bolsa de estudos. Então, eu fiz muitos cursos com bolsa de estudo. Depois, eu acabei entrando na Universidade Pública Federal, fiz engenharia. Então, primeiro da família, botar o pé na universidade pública, né? Aí, eu entrei para trabalhar comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos. Fui office boy de banco. Depois trabalhei com eletrônica, era técnico de eletrônica, trabalhei com manutenção de equipamentos eletrônicos na Panasonic. E aí depois eu fui trabalhar em Furnas. Eu fiz um concurso público, trabalhei em Furnas, na usina nuclear, no comissionamento. Ali eu não fazia nem faculdade ainda, eu já estava até um pouco mais avançado, já devia ter uns 22 anos e tal. Mas aí tinha uma galera fazendo faculdade, eu resolvi fazer faculdade, vou fazer. Só que tinha um problema, né? Eu trabalhava em Angra dos Reis, e a faculdade era aqui no Maracanã, no Cefet. Eu fiz Cefet. O ERJ não podia, que era tarde e noite. Cara, eu trabalho desde 14, como é que estuda de tarde, né? Então eu vinha lá de Angra, cara, foi um primeiro ano da faculdade assim, desafiante. Como é que você viaja 300 quilômetros para poder estudar e voltar de novo para Angra no mesmo dia? Foi bem desafiante, mas eu consigo me formar em engenharia de telecom. Antes de formar, eu já estava trabalhando na Embratel, aí eu mudo, né, de Furnas para Embratel, vou trabalhar lá na operação e me formo, vou trabalhar na engenharia da Embratel, aprendo muito lá com os engenheiros, os grandes projetos, e depois eu vou trabalhar na Huawei, com a empresa chinesa, já como gerente de produto, eu faço uma migração para a área comercial, e depois fui convidado também para trabalhar na Cisco, que é uma empresa de infraestrutura, de rede, internet, cloud, outras soluções. E eu fico lá mais uns 8 anos. Então, assim, uns 20 anos na indústria de TI. Fiz mais 2 pós-graduação na FGV, de gestão de negócio, IBMEC, fiz de finanças. Então, assim, eu investi muito na minha educação. Eu trabalhei em grandes empresas, né? Então, essa configuração me fez ter uma ascensão profissional, uma carreira. E aí você sai de classe D e vira classe média. Aquele caminho. O problema é que o caminho foi muito tortuoso, né? E eu senti falta, porque eu era o único, né? O único negro, às vezes, nos espaços. Tudo foi muito branco, né? Com o passar do tempo. Os meus familiares não conseguiam ascender, né? Meus irmãos, né? Não conseguiam ter, né, essa prosperidade, né? E aí aquilo sempre me incomodou. Isso me lembra 2 histórias, né, que me impactaram muito. Uma foi um comercial recente, não sei se você viu, que era de uma garota, tinha 20 e poucos anos, com síndrome de Down. E ela começa o comercial, ela no bar, pedindo uma bebida, e o garçom falando que ela não podia. Ela falou, as pessoas pensam que eu não posso beber. E por elas pensarem que eu não posso beber, eu acabo que eu não posso beber. Verdade. Aí depois ela tá na academia e ela quer fazer Muay Thai. A professora falou, cara, você não pode fazer Muay Thai. Ela falou, cara, as pessoas pensam que eu não posso fazer Muay Thai, e por as pessoas pensarem que eu não posso fazer Muay Thai, eu jamais vou fazer Muay Thai. E termina ela pedindo para os pais saírem de casa e falando que não pôde, não tinha como se morar sozinho. Ela falou, cara, meus pais acham que eu não posso morar sozinho, então por isso eu nunca vou morar sozinho. E aí depois vai para uma realidade completamente diferente. Ela chega no bar, dá uma bebida para ela tá lá feliz com as amigas, não sei o quê. Ela tá fazendo o Muay Thai dela e ela tá depois morando sozinha, né? Então eu acho que tem situações que você nasce que você já vai com uma crença limitante da sociedade, né? Da sociedade, que começa a atrapalhar, né? E dificultar esse processo. E o outro é um projeto solidário, um projeto social que eu fiz em 2014, chamado Pacto do Rio, né? A gente fazia no Pavãozinho. Aí eu conheci uma família que tinham 3 crianças, que a mãe, eu conversando com a mãe, falou, cara, eles nunca saíram do Pavãozinho e nunca vão sair, porque o asfalto é muito perigoso para eles. E eles tinham noção que aquele mundo era aquilo, né? Então, assim, quando a pessoa tem noção que o mundo é
só aquilo, é difícil você criar o desejo de querer mudar, né? É difícil você poder falar, não, olha, tem outra opção. Por isso que eu te perguntei, quem corria atrás das bolsas, né? Porque quando você sabe que você tem uma opção, você ainda pode correr. E aí eu queria te perguntar como é que a gente pode ajudar, né? A educação, lógico, é um caminho, mas será que tem um processo antes, né? De mostrar que é possível? O que você acha sobre isso? Eu faço uma comparação hoje, né? Eu tenho um filho, o Kael tem 9 anos de idade, né? E o que acontece? Olha a diferença se você nasceu numa plataforma de classe média, né? É isso. Você nasceu numa família de classe média ou não, né? Se você nasce numa família de classe média, existem umas heranças ali, né? Existe uma primeira que é capital financeiro, né? Então, essa pessoa pode talvez ter uma jornada mais tranquila, porque ela tem uma herança para receber, às vezes grana mesmo, que vai receber talvez, apartamentos, tem uma segurança ali. Mas essa grana também banca a educação de qualidade, intercâmbio, cursos de inglês, cursos disso, aquilo, outro. Então, eu não tive isso e meu filho tem isso tudo. Tem fono, psicólogo, jiu-jitsu, natação, futebol, tudo que uma criança de classe média pode acessar, ela acessa. Então, ele tem acesso a oportunidades de desenvolvimento. Tudo isso é desenvolvimento, esporte, cultura, lazer e tudo mais. Contato com outras pessoas. Contato com as outras pessoas. Então, você tem uma herança intelectual. Então, por exemplo, ontem eu levei ele para o cinema, mas antes a gente foi na livraria. Eu quero que ele tenha contato com os livros, que ele já lê, ele tem livros em casa. Então, é um outro projeto, né? Então, ele tem... o pai é formado. Então, isso impacta. Se você é filho de pais formados, sua chance de ser formado é exponencial. Se você é filho de pai semi-analfabeto, vamos precisar ter um projeto aí, porque pode ser que a coisa não siga. Porque essas pessoas têm uma limitação de enxergar um projeto de educação. Essa mãe pode ser uma guerreira de querer que seu filho se eduque, mas quem vai fazer o dever de casa? Sim. Quem vai construir um ambiente mais favorável para essa educação? E você tem um capital social também. Eu tive que arrumar todas as minhas oportunidades de emprego. Hoje eu tenho um telefone que eu posso dar 3, 4 telefonemas e eu arrumo um estágio para o meu filho sem ele fazer o menor esforço. Então ele herda isso, que é o meu capital social, que são a minha rede de relacionamento vai para ele. Então se você tira o capital financeiro, o capital intelectual, o capital social, né, que é o que era a minha situação, o meu privilégio, que eu tinha um capital que eu chamo de capital moral, né, de valores, que eu tive o privilégio de receber. Mas se você desestrutura uma família, nem isso a pessoa recebe. Então a pessoa vai de uma forma muito vulnerável enfrentar um mundo que o mundo é mau, o mundo é difícil, não tem tantas oportunidades. E é por isso que é tão difícil sair da pobreza no Brasil. Não é fácil. A maioria é de pessoas pobres. Você tem uma classe média pequena, né? Tem 20% de classe média no nosso país, isso é um número pequeno para as dimensões do país, né? Mesmo assim é um número superestimado, né? Exatamente. O conceito de classe média também, né? É muito aberto, né? Exatamente. Você tem 5% de pessoas que ganham mais de 5 mil reais. Exatamente. 5%? Um país de 200 milhões de habitantes é uma coisa assustadora, né? Assustadora. Eu sempre falo eu falo isso para meus amigos, né? Eu falo, cara, a gente vive numa bolha e a gente tem que estar ciente que a gente vive numa bolha. Eu brinco que a Zona Sul, por exemplo, do Rio, né? Eu sou tijucano de origem, então, mas a maioria dos meus amigos não, eles nasceram na Zona Sul, ficaram na Zona Sul. Eu já vi mãe de amigo meu falando que nunca atravessou Rebouças, né? A gente vive numa bolha. Falei, cara, aqui na Zona Sul do Rio, hoje eu tenho privilégio, moro na Lagoa, pô, maravilhoso, mas, cara, vim de Tijuca, é uma realidade um pouquinho diferente. Eu falei, cara, aqui só falta o Mickey, né? Aqui, pô, pra virar a Disney falta o Mickey, mas a realidade do Rio não é essa. É verdade. 95% da população do Rio mora em outras zonas, onde passa outras dificuldades e tal. E uma amiga minha ela mora em Vila Valqueiro. Ela mandou uma foto outro dia, eu mostrei para esse grupo de amigos. Falei, cara, é isso. 3 pessoas baleadas na porta de casa dela. Eu falei, cara, isso é uma vez por semana. E ela falou, como tem as pessoas baleadas, eu não posso sair para trabalhar. Não posso sair para estudar. Fico com medo de ser a próxima, né? Então tem muita coisa. Eu acho que o ambiente ele é um fator limitante muito forte, né, cara? E você tocou num ponto que é importante, Rodrigo. Assim, você tem as 2 pontos. Você falou, Leisa, será que basta dar oportunidade? Eu já acreditei que bastava dar oportunidade que a gente resolvia o problema. Para alguns, tá? Aquela pessoa que ela está ávida, ela precisa só de uma oportunidade, mas ela está preparada, sabe? Ela tem algo que é muito importante, que é o pertencimento. Ela acredita que é para ela tem um sonho grande, só que você vai pegar de 100 pessoas de situação de vulnerabilidade, você tem uma que está nesse estádio assim, voando. Só me dá uma que eu vou morder esse negócio aí, não vou largar. A maior parte, você precisa trabalhar uma questão
que é essa coisa do pertencimento, de confiança, sabe? Que isso é para mim. Porque quantas vezes você vai levar uma oportunidade e a pessoa, não, mas isso não é para mim. Pô. Olha, isso é muito. Até porque são gerações. Exato. Então, ter um trabalho para gerar o pertencimento, gerar confiança. A pessoa é talentosa, mas ela não... Nunca ninguém falou para ela que ela é boa, que ela pode. Então, você vê, a gente gasta os nossos filhos tanto tempo dizendo que eles são bons, que a gente fortalece, né? Pega a asa e vai fortalecendo dia a dia, né? Desde bebê, para que possa chegar na fase adulta, tá confiante. Né? Isso tem que ser feito também para essas pessoas. Então, eu acho que essa coisa de um mindset de pertencimento e confiança, até mesmo um mindset de crescimento, de sonhar grande, de querer coisas boas para si. Isso é do lado da ponta de vulnerabilidade. Do lado da outra ponta que a gente trabalha, que é essa classe média, você falou o ponto. Vivemos numa bolha. Isso tem consequências, que é uma cultura de indiferença, de descaso, sabe, de invisibilidade dos problemas sociais. Então, eu não consigo transformar aquilo que eu não entendo, que eu não vejo. Eu vi um filme essa semana que falava exatamente, olha, se você não vê, para você não existe. Não existe. E aí, como é que eu sensibilizo? Fala, nunca atravessei o rebolso, para que essa pessoa não existe. Né? E é feio, né? Ninguém quer... Eu mostro uma foto para lideranças, né? Executivos. Essa foto aqui é de uma favela. Diga para mim o que você vê nela. E aí as pessoas... É batata. Vejo violência, miséria, tráfico, drogas, armas, desorganização, lixo. E aí eu provoco eles. Olha, eu vejo isso também. Mas eu vejo além. Eu vejo potência, eu vejo mão de obra, gente boa. Eu vejo mercado, oportunidade de desenvolver negócios. Eu vejo criatividade, inovação, eu vejo cultura. Se você não enxergar isso naquele espaço, você vai gerar o abandono, o descaso com aquilo ali. Então, acho que a causa raiz do problema, eu acho que o nosso povo brasileiro, a gente tem um quê de solidariedade. Mas ele ainda é muito motivado por essas... tem uma catástrofe, tem um negócio que pega, aí todo mundo se mobiliza. Mas no nosso dia a dia, ainda o voluntariado ainda não é algo assim que está no nosso DNA. Existe muita gente fazendo voluntariado. Só que isso não está no DNA de todo mundo. Por exemplo, quando eu comparo com os Estados Unidos, onde eu vi a cultura do give back, do voluntariado ser muito forte. A gente não tem filantropia ainda instalada no país. Botar a mão no bolso e doar, aqui no Brasil, quem doa mais são os mais pobres. Mas é cultural isso também, né? É cultural. É cultural muito forte. Então, a gente pode mudar isso. Dos dois lados, tá, o Laser? Uma vez eu me lembro, não, cara, eu fiz o FRJ, né? E aí saí, a gente fundou uma consultoria. E, cara, deu super certo. Boom de commodities, a gente ganhou bastante dinheiro. E a gente procurou a faculdade para doar uma sala. Na época, o coordenador lá do curso falou, não quero empresário aparecendo na curso dos outros, não. Cara, a gente não quer aparecer, a gente quer reformar a sala. Fazer o seguinte, não vou botar o nosso nome, era só reformar a sala. Mesmo assim, não autorizou. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Então tem uma cultura dos dois lados, né? Tem uma cultura que... As ONGs têm um quê de culpa. Eu já trabalhei apoiando voluntariamente a gestão da ONG. Não é simples também aproveitar a mão de obra do voluntariado. Porque também o que acontece? Você tem que ser muito suave, né? Porque as pessoas não têm muito tempo. Não adianta me dar o teu domingo todo para você ir lá no Complexo do Alemão, entrar lá na favela e fazer tais e tais coisas, a pessoa mora na lagoa. Às vezes não é esse o caminho. É pouco tempo. Eu gosto assim, então faz da sua casa, online, no tempo que você pode fazer. Né? Eu só quero que as pessoas façam alguma coisa, porque reclamar não basta. Falar do governo, dos políticos, dos partidos, da empresa, do chefe. Eu acho que hoje o que eu tenho provocado nas pessoas é o que você está fazendo, né? O seu CPF, né? O que você faz por essa... Porque o modelo que a gente tem 500 anos não deu certo, né? Ficar passivo, né? Esperando que alguém faça alguma coisa. A gente, assim, eu sou um cara apaixonado pelo Brasil. Eu acho que esse país tem tudo para deslanchar. A gente pode sim dar um passo civilizatório à frente. A gente pode criar uma sociedade mais próspera, mais moderna. Mas depende de trabalho. Isso é gerações. Se a Alemanha está hoje onde está, a geração lá de 45, depois da guerra, tomou decisão, vamos reconstruir esse país. Aí você pega sucessivas gerações com um projeto de país bem desenhado, executando, e aí a coisa tá. E não é nenhum trabalho tão longo, né? Porque assim, quando eu atuava na parte social, com o Pacto Rio, né, a gente falava, cara, olha só, daqui a 100 anos, ninguém aqui tá vivo. Dá para fazer tudo de novo, né? Dá para fazer bem, assim, se você tomar a decisão, a partir de agora, você vai ter uma educação de ponto, vai ter uma educação que desenvolve valores. Cara, daqui a 100 anos é outro país, né? Verdade.
dá para mudar, né? A Coreia tinha a nossa educação lá na década de 80 e eles tomaram fizeram algumas escolhas, algumas decisões, e hoje eles têm uma educação de melhor qualidade. Eu acho que é um pacto da sociedade. A gente tem um projeto mais bem desenhado. Eu acho que o Brasil ainda... no século XX, o Brasil, se você pegar na perspectiva histórica, ela foi um dos países que mais cresceu. Você pega a década de 60, 70, 50, 60, 70, cresceu a ritmo chinês. Era a China de hoje em dia. Era a China. Só que aí tem um problema. Acho que foi o Delfim que falou isso. Vamos fazer o bolo crescer, depois a gente divide. Essa foi uma das frases que eu critico bastante. Um conceito pode derrubar a coisa toda. A desigualdade no Brasil não é por acaso, é um projeto. Se definiu, não. Vamos fazer esse país crescer, se desenvolver a partir da desigualdade. Pô, não tinha nada para dar certo. O país prosperou para poucos, né? E aí a gente tem um problema social gravíssimo no Brasil, porque a gente tem mazelas que impedem o desenvolvimento para dar um próximo... Como é que vai avançar com essa violência, com falta de saneamento, problemas de reforma agrária? Tem umas coisas que são do século passado que o pessoal resolveu há 100 anos atrás e a gente ainda está patinando. Né? Engraçado que a gente fala da desigualdade econômica, né? Que é marcante, você vê, é visível, né? Mas há 2 semanas atrás a ONU divulgou o relatório de felicidade no mundo, né? E pela primeira vez eles abriram em microdados, eles sempre faziam muito consolidado. E ficou clara a grande desigualdade e felicidade no Brasil. A Finlândia, os países mais felizes, uma desigualdade muito baixa. Então, além de ter uma parcela da população muito rica, tem uma grande parcela muito pobre, isso se reflete na felicidade também. Você tem uma parcela extremamente feliz, talvez tão feliz quanto Suécia, Finlândia, e você tem uma parcela extremamente infeliz, né? Isso reflete em tudo, isso reflete em tudo. Eu não sei como é que toda a diversidade desse nosso povo consegue tirar a alegria, né? Eu fico imaginando quando a gente construir esse país, a gente der oportunidade para as pessoas. Vamos lá, a qualidade de vida da Suécia, da Finlândia, no Brasil, né? Isso aqui vai ter que fechar a fronteira, que todo mundo vai querer viver aqui. Porque o restante a gente tem, né? Por isso que eu acredito tanto nesse país. Eu acho que o que a gente tem para resolver aqui, dá para resolver. Mas, de novo, tem que ser um projeto, não resolve em 2, 3, 5 anos. Eu não vou ver todas as mudanças que eu gostaria em vida, mas eu gostaria de acelerar esse processo para melhorar, né? Esse país merece. E o legado, né? Eu tenho um filho de 9 anos, né? Acho que boa parte do meu trabalho também não é só altruísmo, não. É uma questão minha pessoal. Que eu não queria que ele, aos 18, apontasse o dedo para mim e falasse, pô, que merda de país você está deixando para mim, tu não fez nada. Eu não quero ouvir isso dele. E eu acho que hoje eu não vou ouvir isso dele, que ele está me vendo já pequenininho, tentando trabalhar para melhorar esse país. Puxando esse gancho aí, eu queria que você falasse um pouquinho da Empodera, pode ser? A Empodera foi um presente na minha vida. Eu acho que foi o seguinte, Rodrigo, eu acredito nessas coisas de ciclo de vida e tal. E eu completei 40 anos, cara, e eu tava me sentindo mal mesmo, eu tava achando que tava com um problema. Eu faço check-up todo ano. E na época, o casado falando com a minha gente, pô, aperto no coração, será que eu tô passando mal, alguma coisa? Aí vai no cardiologista, vai fazer exame e tal. Aí não deu nada. Aí eu fui eu sou espírita, vamos lá, ver se tem alguma coisa espiritual, também não deu nada. Aí tava com terapia, não é uma coisa não. Aí eu fui fazer um coaching de carreira, eu falei assim, cara, eu acho que o meu plano de 20 anos esgotou, tudo que eu fiz, planejei, deu certo. E eu acho que eu tô meio perdido, né? Eu preciso de um novo projeto aí para os próximos 10 anos. O que eu vou fazer aí da minha vida? Aí eu fui fazer um coach de carreira. E ali, no ponto de vista profissional, era uma transição que não era tão ousada. Era sair de telecom para tecnologia. Na época, isso foi 2014. Talvez o Facebook, Amazon, Google. Sei lá, essa turma que a gente chama de over the top, né? Uhum. E aí, beleza. Só que depois eu fiz uma pergunta a ela. Mas se não fosse tecnologia, com as minhas habilidades, meu conhecimento, né, minhas competências técnicas, comportamentais, que outros mercados eu podia atuar? Aí ela foi fazer os testes, né, as perguntas daqui e dali, aí saiu política e educação. Aí eu dei um passo para trás, educação, eu sou apaixonado por educação, para mim é a minha grande paixão, mas eu gosto de política também, cara. Apesar dos políticos, eu gosto de política, acompanho política desde os 12 anos de idade, né, participo, né, da política. E ali, mas na hora eu vi logo política de educação, não política partidária, né?
Aí comecei a olhar, né? Quem faz isso? Ah, Fundação Lema, Ayrton Senna. Muita gente confunde política só com a política partidária, mas Exato. política é uma forma de ativismo dentro da sociedade, né? Exatamente. E aí eu falei, bom, tá aí aberta aí vou olhar com carinho, né? Essas instituições vai que, né? Mas aí ela falou, vai fazer aquele trabalho voluntário que você falou, porque senão você vai infartar. Era qual o trabalho? Aí eu vinha comentando com ela, pô, tô 1 ano tentando achar um trabalho voluntário, não consigo. Pô. E aí, isso foi eu me lembro, maio de 2014. Acho que mais junho, julho, agosto, eu encontro uma organização que se chama Educafro, que é uma ONG que cuida de acesso de pessoas de baixa renda, especialmente negros, ao ensino superior. É uma rede de cursinho pré-vestibular. Então, eu entrei lá para ser professor de matemática, voluntário, lá dar aula para preparar a molecada para o vestibular. Cara, primeiro dia de aula, eu volto para casa, já não estou sentindo mais nada. Não, aquele incômodo, aquela palpitação. Aí a minha mulher falou, por que houve? Eu falei, cara, eu acho que eu achei o remédio, né? Era o trabalho voluntário. Aí eu sigo fazendo trabalho voluntário alguns meses, depois eu assumo a coordenação voluntária aqui da Regional Rio, que a sede era em São Paulo. E aí ali eu mergulho no que eu posso dizer como políticas de ações afirmativas para a inclusão no ensino superior. Uhum. Cota, ProUni, FIES, tudo isso. Além de que a própria organização, a ONG, fazia negociações com as universidades privadas para conseguir bolsa de estudos. Então, cara, foi uma imersão. Eu fiquei durante 2 anos lá como coordenador. Então, aprendi muito sobre diversidade e inclusão no âmbito da organização universidade, vamos dizer assim. Sim. Só que ali foi 2015, a ONG foi chamada pela Coca-Cola para apoiar no programa de trainee. Eles nunca tinham contratado trainee negro. E aí eles pediram a minha ajuda. Ó, você pode ajudar a gente no recrutamento, né? Você tem uma base de pessoas negras? Eu falei, claro, posso ajudar com certeza. Mas eu queria também, eles queriam que eu ajudasse também na sensibilização, né, dos gestores, em tentar revisar o processo seletivo para torná-lo mais inclusivo. Ali eu caí para trás. Falei, olha, eu sou um engenheiro, trabalho com vendas, não entendo nada de RH, muito menos diversidade e inclusão nas organizações. Mas se vocês acham que eu posso ajudar, eu comecei a estudar tudo, Rodrigo, que estava sendo feito no Brasil, fora do Brasil. Comecei a alimentar lá a Coca-Cola. Virei um consultor, né, para a Coca-Cola, aprendi muito. E ali me deu um estalo de negócio, né? Pô, se a Coca-Cola em 2015 não sabe fazer isso, está pedindo ajuda para uma ONG, na época nem Poder Existir, era ONG, então as empresas vão precisar de consultoria especializada para desenhar seus programas de diversidade e inclusão, fazer sensibilização e capacitação da liderança, dos colaboradores, revisar políticas, essa coisa toda. Mas lá na ponta também da ONG eu senti um outro insight, que eu levei lá o programa de trainee, fui anunciar, tinha 200 jovens, sua maioria negros na sala. E a primeira pergunta que me fizeram, o que é trainee, né? Aí eu falei, pô, galera, vocês não sabem o que é trainee? Não. Vocês sabem como é que funciona um processo seletivo? Mais ou menos, não sei. Como é que tá o currículo de vocês? Puta, papel de pão. Eu falei, pô, vocês estão mal preparados para um processo seletivo, esse negócio. O bicho pega. A faculdade não te ajuda? Não me ajuda em nada. Eu falei, opa, temos um problema. E ali eu falei, então eu vou voltar aqui 10 sábados com vocês, de 9 às 16, para fazer um cursinho preparatório de processo seletivo para trainee. Vocês vão para lá, mas tem que ir preparado. Ali eu tive um insight. Essa turma jovem não está preparada para o mercado de trabalho, para processo seletivo. E alguém precisa fazer isso. Quem é responsável? A família, né? A mãe semi-analfabeta que nunca saiu do Rio de Janeiro, que nunca teve carteira assinada, não entende nada de mundo corporativo. A faculdade, talvez, mas ela faz como deveria. É o governo, as empresas. E aí eu fiz a aposta, eu acho que as empresas precisam fazer mais. Então a ideia da Empodera surge desses 2 insights. Servir as empresas para avançar nessa jornada de diversidade, equidade e inclusão, com serviço de consultoria, recrutamento, seleção, treinamento, mas ao mesmo tempo ter esse olhar para as pessoas, os candidatos, né? Como é que a gente prepara melhor essa mão de obra para o mercado de trabalho, como é que a gente consegue democratizar o acesso à informação. Como é que é essa seleção, Laser? Como é que é achar as pessoas? Achar as pessoas, né? Primeiro, tudo é mudar ideias, né? As empresas precisam se convencer que as pessoas existem. Aquela mulher negra do financeiro existe. O executivo negro existe. Aquela pessoa com deficiência que é brilhante lá em tecnologia, que pode ser um gestor, existe. A mulher trans existe. Existem as pessoas. A empresa não dialoga com ela, porque ela precisa de canal de atração. E essa é uma construção que a gente vem fazendo desde então. Construir canais de atração para se comunicar com esse público. Né? Falar a linguagem, acessar os canais corretos.
a marca empregadora da empresa também não dialoga muito. Então, como é que eu apoio essa empresa para que a marca empregadora dialogue com esse novo público que ela nunca conversou? Você precisa revisar todo o processo seletivo, porque ele precisa oferecer. A marca não entende também. Né? Não entende. Faz no começo do SG, né? Um greenwashing. Né? Exato. Boa parte das empresas contratavam os jovens de meia dúzia de faculdade, que eles dizem que são de ponta, que fez intercâmbio, que fala 3 línguas, e não se interessava pelos outros públicos. Né? Então, hoje não. Se valoriza a diversidade, quer trazer, só que aí precisa entender desses diferentes públicos. Né? Você precisa revisar o processo seletivo para oferecer uma experiência inclusiva para todas as pessoas. Né? Você precisa sensibilizar o gestor para ele ter o olhar da diversidade, ele valorizar a diversidade. A gente precisa revisar o conceito de meritocracia para a nossa classe média corporativa. Ela entende meritocracia como talento, esforço, competência, performance e resultado, mas nunca meritocracia dialogando com equidade. A gente precisa falar mais sobre equidade. Como promover equidade nessa nossa sociedade que é tão desigual, né? Então, são os desafios aí para... Eu costumo falar, eu tive até um podcast que eu gravei semana passada sobre liderança feminina, né? Eu falei que você começa a ver que as empresas ainda não fazem todo o potencial de diversidade olhando para o conselho, né? Porque o conselho geralmente é mais invisível. Assim, o corpo da empresa acaba sendo muito visível e eles tomam mais cuidado, né? O conselho ainda é muito uniforme, se você olhar para todas as organizações. E é uma coisa muito ruim, né? Porque o conselho muitas vezes é o coração da empresa. Né? Então você trazer ideias diferentes, trazer fontes diferentes faz todo sentido. Como é que você vê o grau de maturidade das empresas quanto a isso? Né? Você falou que precisa trabalhar essa mentalidade. Verdade. A gente evoluiu. Mas a gente está onde? Se for botar numa escala. A gente tá não na escala 0, nem na escala 10. A gente está tentando engenheirar. Verdade. Assim, primeiro é um movimento global, né? Não é no Brasil. O mundo todo está falando dessa pauta de empoderamento das mulheres, a causa LGBTQIA+. Se você pegar essa questão dos direitos civis, movimento, empoderamento dos negros nos Estados Unidos, remota à década de 50, 60. O movimento negro no Brasil sempre teve muito ativo. Mas o que eu penso é o seguinte, a virada nos anos 2000, né, você começa, acho que, pela discussão das cotas nas universidades. Ali, esse movimento de diversidade e inclusão bate na praia das universidades. E há um debate acalorado, né? E incomoda quem estava muito confortável também. Obriga a pensar, né? Exato. Quem é negro? E aí houve uma discussão, óbvio, né? Ninguém vai ceder espaço de privilégio, de poder com flores, né? Tinha uma classe média exatamente isso que eu tô que falando, sempre acessou a Universidade Pública Federal para meia dúzia de cursos, direito, engenharia, administração, medicina, que é economia, que é a cereja do bolo, e ela não gostou de ter que dividir esses espaços com essas pessoas. Eu fiz engenharia de produção, entrei em 2003. Nos 10 períodos, que você acompanha os 10 períodos, você conhecia as pessoas dos 10 períodos, tinha uma pessoa negra. É isso. Então, aí que eu acho que... Você acha que se a gente tivesse tirado esses 6 cursos, olha, vai ter a cota, mas para esses 6 não vale, acho que a classe média nem gritaria. Ela não gritaria como gritou. Mas como incluiu essa cereja do bolo, ficou mais difícil o vestibular para aquele jovem de classe média que estuda numa escola boa, mas ele não é tão bom aluno. Porque o aluno brilhante da rede pública vai pegar a vaga dele. E aí a família vai ficar incomodada. Né? É aquele filme lá, Que Horas Ela Chega, lá da Regina Casé. Acho que fala muito bem sobre isso. E aí, mas em 2000 as empresas estão muito quietinhas, elas não se movimentam. Tem toda uma discussão no país, aí começa a ter cota no funcionalismo público e tal, mas as empresas tinha só a lei de pessoas com deficiência, que é de 91, mas o resto não. Eu acho que a virada começa ali, 15, 16, que é mais ou menos quando a Empodera nasce, né? Que a gente tem um movimento mais forte das organizações, sobretudo das grandes empresas multinacionais, até porque essa agenda está vindo da Europa, dos Estados Unidos, elas batendo. Importam, né? A matriz está colocando, e aí... E tem uma pressão do capital também, né? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um gestor de um fundo soberano em um país asiático. Ele falou, cara, hoje em dia é exigência, é ESG e diversidade para a gente colocar dinheiro. Então, assim... Mas você lembra, o ESG é relativamente novo. A gente não falava disso. Mas a gente não falava dessa forma apropriada hoje de ESG. Então, assim, o ESG ajudou muito a alavancar e a agenda começa a prosperar nas organizações, mas nesse perfil. Normalmente, grandes empresas, multinacionais. As empresas nacionais um passo atrás, as pequenas e médias ainda não entrando no jogo. Eu fico feliz que hoje o tema ganhou um
um vulto que nem eu imaginava lá em 2016, está na rede social, está no Big Brother, está na política, está na vida, na discussão de bar. Né? As empresas, eu acho que o copo está meio cheio. Eu vi empresas avançarem, mas eu acho que elas não avançaram na velocidade que gostariam. Tem muitas barreiras ainda que precisam ser removidas. A gente está no início de uma longa jornada. A gente fez uma pesquisa no Brasil, tem 75 mil grandes empresas. A gente só mapeou umas 2 mil que efetivamente aparecem. É cliente da Empodera, é cliente da concorrência, aparece em algum ranking, alguma lista de diversidade. 2 mil de 75 mil. É muito caminho. Tem 6 milhões de pequenos e médios negócios. Então, assim, estamos no início de uma longa e complexa jornada. Eu acho que a gente hoje tem uma noção muito melhor hoje de como criar um programa de diversidade, equidade e inclusão completo, estruturado, melhor do que há 5 anos atrás. Mas eu acho ainda que as empresas se movimentam por solavanco, né? Então você tem uma pandemia, então vamos se preocupar mais com saúde mental, com diversidade, com inclusão. Aí você tem o George Floyd, que foi uma tragédia, mas que alavancou o mundo a discutir, a questão racial. A Empodera, George Floyd 2020, 2021, a gente triplica de tamanho. Não só pela questão racial, mas porque o fenômeno de George Floyd movimenta a agenda de diversidade e inclusão no mundo inteiro. Os CEOs fazem compromissos públicos. Na verdade, fica materializado. Materializado. Só que aí passa esse período, aí vem outros fatores, inflação, crise econômica, guerra, e aí vamos focar no business e aí acaba deixando a diversidade ainda de lado. Quer dizer, ela não é vista ainda como um fator estratégico, essencial, fundamental. É uma jornada. É um caminho de... É um caminho. Mas eu acho que muitas coisas boas aconteceram ao longo, eu vi, né? Eu acho que as mulheres estão avançando. O problema é a velocidade. Eu acho que a gente está avançando. Mas se nada for feito para acelerar esse processo, vai demorar mais 150, 200 anos. Esse é o problema. Tá bom, mas tá ruim, né? Vai demorar muito. O mesmo papo que eu tive com a Mari, né? A Mari falou, ela é especializada em liderança feminina. Ela falou, olha, o problema é velocidade. Porque as pesquisas mostram que os estudos mostram que para ter uma equidade, realmente, olha, a equidade entre homens e mulheres está mais avançada até, né? Verdade. Vai demorar 300 anos. É isso. Assim, e dá para avançar, mas o problema é que você tem que mudar a né? cultura, demora, Rodrigo. Não, demora muito. Mudar a cultura demora. Cara, é impressionante, né? Como que... Mas eu tô vendo hoje o compasso, né? Se nada... também tem os riscos de retrocesso também, que isso tem que estar no radar. Né? Vivemos momentos difíceis, A né? gente está tendo retrocesso em diversos aspectos da sociedade. Exatamente. Né? Que é um movimento que faz parte de... Toda vez que você tem uma agenda muito progressista, vai vir uma onda mais conservadora, às vezes até de querer jogar para trás, mas vamos lá. Acho que... Não pode deixar cair, né? Eu sou um otimista realista, então... Aquela frase virou meme, né? Não abaixa a cabeça que a coroa cai, né? É verdade. Laser, queria aproveitar o podcast aqui para a gente anunciar, né? Que a gente vai ser parceiro ao longo do Abril. Estou muito feliz, né? Vou até te dar nossa camiseta aqui do Abril do Bem. Muito bom. Contando um pouquinho do Abril do Bem, né? Eu empreendo em educação há mais de 20 anos. Né? Ajudei a fundar uma das maiores escolas de negócios do país. Depois a gente fundou um ecossistema que é a Primo, né? Que é um ecossistema gigante com 7 empresas. Em todas elas tinha uma característica. A gente usava um mês para ser um mês solidário. Tá? Que é uma coisa que eu acredito muito, foi o que você falou, né? A gente precisa criar uma cultura da generosidade, uma cultura que a empresa realmente tem uma responsabilidade sobre o seu ecossistema. E esse ano a gente desenhou um programa bem legal, né? Um programa de 2 frentes. Primeira frente, a gente vai reduzir durante um mês 10 vagas por dia. A gente vai disponibilizar a preço de custo. Tá? Por que isso? Tá? Ao longo do ano, a gente vê diversas vezes, nossa pós-graduação, por exemplo, é R$400 ao mês. Né? Às vezes, a gente tem uma redução para 200 e pouco, 300. Mas muita gente virá, por exemplo, não tem condição. Não tem. Esse mês, as pessoas vão ter condição de acessar com um valor muito menor. Todas as pós-graduações vão estar a R$154, que é exatamente o preço de custo. A gente tem um custo de professor, tem um custo de espaço, tecnologia, a faculdade que é parceira nossa e tal. E essa é a frente para a sociedade como um todo, né? Para as pessoas acessarem. E a gente resolveu criar uma segunda vertente, que a gente nunca tinha criado e eu estou muito feliz. Que é a cada 5 inscrições, independente se são dessas bolsas a preço de custo ou da bolsa com preço normal, que vão continuar, né? A gente só disponibiliza 10 a preço de custo por dia. A gente vai doar uma bolsa para projetos
que a gente acredita. É projetos que a gente conhece. E a Empodera é um desses parceiros que irá receber essas bolsas. Então, tô muito feliz aí. Ser o primeiro parceiro a anunciar. A gente vai ter 2 parceiros esse ano. O segundo parceiro a gente vai anunciar amanhã. É uma parceria no esporte. É uma coisa que eu acredito muito. Eu fui atleta, apesar de hoje não parecer, mas fui atleta em 2015, 2016. Joguei a nível profissional. Esporte que ninguém joga, esgrima. Mas não era esporte por causa do elitismo, não. Era o esporte que eu estudava no colégio militar, que era público, né? E me ensinou esgrima. E, cara, a esgrima me ajudou muito a desenvolver concentração, desenvolver disciplina, atenção. Eu sou uma pessoa que tem um déficit de atenção alto. E sei que o esporte pode ajudar muito, muito, muito a sociedade, né? Que é uma coisa, por exemplo, a gente falou da sociedade americana, né? O esporte é a base da sociedade americana, assim. E a base de muitas sociedades, né? Ao longo do tempo, né? Você vê que é engraçado, tava vendo Semana Santa, né? Tava vendo alguns documentários sobre Roma, tal, não sei o que, tal. Toda vez que os romanos ganhavam alguma guerra, eles faziam jogos, abriam jogos aí pro deus Mercúrio. Então o esporte faz parte da essência humana, tá? E queria falar um pouquinho sobre números, né? O impacto da Empodera na sociedade, desde a fundação da Empodera. É uma coisa legal para a gente saber, para a gente conhecer. A gente começou lá em 16, 17. Hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas na nossa base. A gente já empregou mais de 5 mil pessoas. A gente já rodou para mais de 300 processos seletivos. Acho que umas 30 mil pessoas já se inscreveram. Então, assim, já alcançou muita gente. E a gente fica muito feliz por isso. E, assim, o que eu acho, né? A gente precisa democratizar o acesso à oportunidade nesse país, sobretudo para as pessoas de mais baixa renda. Então, toda vez que surge a bolsa de estudos, para mim, é música para os meus ouvidos, né? Porque eu estou vendo na ponta alguém que vai usufruir dessa bolsa e essa bolsa de estudo, essa educação vai gerar prosperidade. Eu fiz MBA, eu vi o impacto, né? Uma pós-graduação na minha carreira. Você aumenta a renda, você aumenta as suas possibilidades de carreira. Então, eu acho muito gratificante poder estar apoiando. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que entre mudar o mundo e ganhar dinheiro dá para ficar com os dois. Acho que não há conflito. Exatamente. Acho que não há conflito. Tem uma frase que eu falava, o Laser, que a gente falou de SG, né? E eu trabalhava em consultoria no começo. E aí, cara, trabalhava muito com indústria de commodities, né? E fornecedor. Então era uma galera bem bronca. Era muito comum o cara falar, cara, não quer saber desse negócio de abraçar árvore, não sei o que e tal. É o seguinte, cara, olha só, entendi que você não acredita. Vamos fazer o seguinte, tá aqui os números, faz porque dá dinheiro, então. Não precisa fazer porque você é bom, faz porque dá dinheiro. Então, traz retorno. Traz retorno. Traz retorno, com certeza. Eu acho que é isso. A gente precisa disseminar essa nova cultura e eu acho que parte do empresariado também, né? Sim, porque isso vai contagiando, né? Então, tenho certeza que o seu círculo de relacionamento, de outros empresários, vê uma iniciativa como essa, pô, legal, me fala como é que é, deixa eu entender melhor, aí de repente já começa. Então, acho que esse trabalho... Tem no mínimo 10 empresas que... O sócio já me ligou, pô, Lang, eu vi a sua campanha, posso fazer igual? Você se incomoda? Eu falei, não, pelo amor de Deus, pode fazer e tal. Eu acredito nisso. O exemplo arrasta, né? Então, eu acho que parabéns pela iniciativa e vamos fazer a divulgação e vamos encontrar gente que está preparado, pediu para ser ajudado, vai fazer bom uso dessa bolsa e aí depois a gente ajuda a empregar também. Não, e aí, mais certeza. Que educação, a gente dá emprego. E daqui a um tempo a gente chama todo mundo aqui para fazer um mega podcast com todo mundo. Exatamente, cara. Eu fico muito feliz. Acho que essa parte é o que mais me conecta com a minha própria história, né? Eu me vejo neles, né? Eu me lembro, eu recebi logo lá em 2000, na ONG, em 2014, eu recebi uma pessoa que era de Guiné-Bissau. O cara novo, brotou aqui no Brasil, não tinha ninguém, família nenhuma. Eu fiz projeto lá, Semando. Cara, e aí o nome dele é Mirê Cabral, cara. Aquele cara foi interessante. Aí foi uma das primeiras bolsas que eu dei lá na Educafra ainda, né? O cara se formou em Direito. Aí eu fui na formatura dele. Aí depois ele fez lá o exame da OAB, passou. Eu fui lá com a minha família, inclusive. Ele quase foi adotado pela minha família
para ver, receber lá a questão lá da OAB, o emprego dele, a carreira, tudo, o aluguel, a casa. Então a gente foi acompanhando como a vida vai mudando. Como a vida vai mudando. Então ver esse cara hoje, terno e gravata, trabalhando, indo para os espaços, né? Um operador de direito hoje, né? Feliz, né? Na verdade não muda a vida dele, né? Muda a vida de gerações. Aquela árvore mudou completamente. Muda a vida de todo mundo. Um conjunto de milhares de pessoas mudou, né? Alguém tem que quebrar o ciclo de pobreza da família, Rodrigo. Eu fui esse cara, né? Então significa o seguinte: de agora aos próximos 150 anos, todo mundo que nascer na minha família vai ser classe média. A gente tinha que botar um quadrinho lá. Nosso ancestral laser, o primeiro a botar o pé na faculdade, que quebrou o ciclo de pobreza, e por isso que a gente é classe média. Porque é isso, é uma geração contribui para outra, né? Só que às vezes vem uma dessa que quebra o ciclo de pobreza e entrega uma plataforma de classe média e depois a turma roda. O meu filho pode até não ser tão bom, cara. Ele pode ser bem mediano, ele não vira classe D nunca nesse país. Porque ele já nasceu classe média, ele acessa educação de qualidade. E aí o jogo vira, né? Eu vi aquela, para encerrar, né, eu vi aquela carta do Hendrick, não sei se você viu, do jogador do Palmeiras, do Real Madrid, por irmão, né? Ele falou, nossa, a família luta há centenas de anos, nos últimos 30 anos, tentando entrar no futebol. Mas essa minha carreira é para você e para daqui para frente. Vocês não precisam se preocupar com mais nada. Cara, aquilo arrepiou, cara. Eu li 2 vezes, nas 2 arrepiou bastante. Laser, super obrigado por ter aceitado o convite duplo de participar do podcast, também de fazer essa parceria voltada aqui ao Abril do Bem. Eu tenho certeza que o Abril do Bem vai ser um sucesso. Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 1º de abril. Está lançando hoje o Abril do Bem. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, está no nosso Instagram, está no nosso YouTube. Laser, quer deixar também o contato da Empodera? Acho que é legal. Sim, né? legal. O site, né? É comunidadeempodera.com.br, nas redes sociais, Comunidade Empodera. E você pode participar, tá? Lembrando, todo mundo que se inscrever em abril vai estar ajudando a Empodera e o outro projeto que a gente vai anunciar amanhã. E também fica atento, sempre no começo da manhã, mais rápido, a gente abre 10 bolsas a preço de custo todo dia. Do primeiro dia de abril até o último dia de abril. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Laser. Pessoal, até a próxima.